Me perdoe o cenário que não é dos mais bonitos, mas o tema que a gente vai tratar é um tema bem interessante, bem recorrente, principalmente essa semana. Mais precisamente, quarta-feira, dia 14 de março, uma vereadora de nome Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, foi assassinada brutalmente, ela e o motorista que estava com ela. Sem dúvidas, é um assassinato revoltante. Revoltante por vários motivos. Ela era vereadora, ela lutava contra a desigualdade, dizia que lutava contra a desigualdade, era ativista do PSOL, se eu não me engano, acho que era pelo PSOL, né? Corria atrás de coisas, de melhorias para a sociedade, da maneira que ela acreditava que fosse efetiva, né? Mas aí acabou acontecendo essa fatalidade e ninguém até agora sabe dizer exatamente quem foram os assassinos dela. Lógico que existem coisas na internet que viralizam e as pessoas começam a achar teorias da conspiração. De dizer que foi a polícia, outros dizem que foi marginais, que foram traficantes de drogas e assim vai. Até agora ninguém exatamente sabe de nada, já receberam, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 16, ela morreu há 2 dias atrás, até agora não descobriram, disseram que já receberam, ouvi portais de notícias divulgarem que ela já tinha recebido 10 informações no disco de denúncia sobre o assassinato dela, mas até agora ninguém descobriu o que era. O ponto que eu quero chegar, principalmente nesse vídeo, é o seguinte: ela é só mais um dos mais de 60 mil assassinatos que acontecem por ano no Brasil. Só mais um, certo? Ela não foi assassinada porque ela é negra, ela não foi assassinada porque ela era vereadora, não sei. Ela não foi assassinada porque ela era do PSOL, creio que não também. O fato é, ela defendia coisas para deixar bandidos na rua. Ela defendia ideais para deixar bandidos na rua, isso é claro. O Twitter dela deixa isso muito claro. E o que isso tem a ver com a morte dela, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Isso é motivo para que ela seja assassinada? Também não, pelo amor de Deus. Assistam o vídeo até o fim e vocês vão entender que eu não tô querendo dizer e justificar a morte dela por causa disso. O que eu tô querendo dizer é que, independentemente de quem tenha assassinado ela, esse cara ou essas pessoas são bandidos. Seja fardado, seja traficante, seja menor de idade, seja o que for, são bandidos. Bandidos esses que ela morreu defendendo. É complicado de você falar esse tipo de coisa, porque meio que soa como se você estivesse festejando, como se você estivesse achando bom que ela tivesse morrido, sabe? Mas um fato desse leva a gente a pensar em outro tipo de problema que é um problema recorrente no Brasil. O problema do Brasil não é que bandido tem penas brandas, não é que bandido tá solto na rua enquanto a população não pode se defender. O problema do Brasil é um problema estrutural, completamente estrutural. A nossa Constituição, ela dá margem a isso. É preciso entender isso. Não adianta uma pessoa só lutar contra a desigualdade, enquanto o Estado consome todo mundo através de imposto, e isso vai continuar do jeito que sempre esteve. O Estado toma o dinheiro da população dizendo que vai beneficiar ela, mas não faz isso. Entendam, gente, o problema não tá nos bandidos, não tá nos políticos, porque o próprio Estado, a própria estrutura do Estado faz com que eles sejam desta maneira. Eu vejo muita gente falar que se a gente colocar lá no Congresso políticos honestos, as coisas mudam, e não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque o nosso problema não é a pessoa que está lá dentro, é a estrutura inteira que faz com que a população pobre sofra, enquanto eles, que são parlamentares, estão ganhando. Foi comovente a situação, eu me comovi bastante. Infelizmente foi mais um dos assassinatos terríveis que acontecem todos os dias no Brasil. Talvez tenha dado essa comoção inteira por ela ser de esquerda, por ela defender algumas pautas bem discutidas no Brasil inteiro, mas pra mim ela não tem diferença da senhora que perdeu o filho que mora aqui na minha cidade, sabe? Ela foi só mais uma que vai entrar para a estatística e espero que seja feita justiça. A justiça, não a justiça que o Brasil, que o Estado, que a Constituição fala, porque isso não é justiça, isso jamais vai ser justiça. E eu posso fazer outro vídeo até falando sobre isso. Isso jamais vai ser justiça. Mas uma justiça de que o assassinato, ele pague de certa maneira pelo que ele fez, o assassino pague pelo que ele fez. E não só o assassino da Marielle, mas o assassino de cada um dos 60 mil assassinatos que temos no Brasil. Entendam que não era uma Marielle que ia mudar o Brasil, jamais. Não eram 1000 Marielles com o pensamento dela que ia mudar o Brasil. Entendam, o pensamento dela de continuar defendendo o Estado enquanto o Estado é quem massacra as pessoas, não vai mudar nunca. Devemos pensar onde está o real foco do problema, que é um problema estrutural. Enquanto não pensarmos nisso, Marielle vai ser só mais uma dos 60 mil que ainda vão vir todo ano.